Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades e falar sobre a estreia do Fluminense na Libertadores. E, cara, a gente precisa falar muito mesmo sobre essa estreia, tá bom? Mas antes, não esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clica no gostei, ajude a gente aí. Deixe seu comentário, Quero muito saber sua opinião em relação ao jogo de hoje. O que você viu, o que você não viu? O que você não viu não dá pra você falar, né? Mas, se você concorda com o que direi aqui nesse vídeo, né? Ou não tem problema, comente também, quero saber o que você está pensando. Mas, vamos lá, Fluminense empata o jogo fora de casa com o Deportivo Laguaira, tá, pessoal? Então, o jogo ficou empatado 0-0 e eu já quero dizer uma coisa para vocês de cara. O que chamou atenção nesse jogo foi a passividade do time do Fluminense. Rapaz, não parecia que o Fluminense estava jogando Libertadores. Parecia que o Fluminense estava jogando um amistoso qualquer, um jogo que não valia de nada, né? E tem dois jeitos para você ver isso aqui. O primeiro jeito é você olhar que os jogadores do Fluminense, porque o Fluminense é superior, o Laguaira, e no jogo ficou muito claro a superioridade do Fluminense, e no jogo dava a sensação que se o Fluminense corresse um pouquinho mais, se o Fluminense apertasse um pouquinho mais, se o Fluminense quisesse um pouquinho mais, o Fluminense conseguiria sair com os 3 pontos. Mas fica essa impressão de um Fluminense apático, de um Fluminense preguiçoso, de um Fluminense que não queria jogar. Aí eu fico me perguntando, se o Fluminense não quer jogar na Libertadores, o Fluminense quer jogar aonde? Quer jogar em que lugar? Quando que os jogadores vão entender, a comissão técnica, a diretoria, que a Libertadores é de fato o grande objetivo de todo o torcedor? Né? Porque hoje parecia que o Fluminense estava jogando um jogo de volta, onde o Fluminense goleou a primeira partida. Era essa a sensação. Você tinha um Fluminense apático, Fluminense que ficava com a bola, indo ali, voltava, né? Mas tudo muito devagar, tudo muito lento, tudo muito o mínimo. Hoje o Fluminense deu o mínimo em campo e ficou com empate. Se desse, talvez, não o máximo, mas se desse ali um pouquinho a mais, né? O Fluminense conseguiria certamente vencer a partida, tá? É claro que a gente teve uma boa atuação do goleiro do Lagoairo Viveiros, a gente teve também uma atuação ridícula do árbitro, na minha opinião. Eu achei pênalti, por mais que ele estava com o braço, o cotovelo estava saindo um pouco, né? E a bola bate no cotovelo. Teve o lance do Castilho, que o cara que faz a falta no Castilho era para ter sido expulso porque ele já tinha um amarelo. Eu entendo tudo isso, tá? Citei rapidamente a arbitragem porque realmente o Fluminense teve um pênalti também no JK, que claro, muito claro pênalti, mas não deram. Mas assim, eu tô citando tudo isso, mas eu não posso deixar de comentar o mais importante, que foi a falta de comprometimento e de intensidade do time do Fluminense, de velocidade, de querer. Cara, o Deportivo Laguaira, ele é o pior do nosso grupo. Todo mundo vai bater nesse time. E o Fluminense não venceu fora de casa. Agora a gente fica, né, pensando o que vai acontecer. Os números mostram até, né, deixa eu sair aqui para você dar uma olhada. Os números mostram até que aqui em chutes o Fluminense 15 chutes, 17 chutes, 7 chutes no gol, mais posse de bola, parará. Mas tudo isso daquele jeito mais blasé possível, né? De um Fluminense com muita lerdeza e toca a bola com muita lerdeza e não quer, parece que não tá interessado. O desinteresse do Fluminense ficou muito claro, a preguiça do Fluminense ficou claríssima no jogo de hoje. E cara, a gente tá falando de uma estreia de Libertadores. A gente tá falando de um time que teve os seus titulares poupados contra o Coritiba para fazer uma grande estreia. E é isso que você entrega? Essa é o desempenho que você entrega. Uma coisa é você chegar no Lagoaíra, meu amigo, e jogar bem pra caramba e criar 1 milhão de chances e o time mordendo o tempo inteiro e não conseguir fazer o gol. A gente vai falar, gente, olha só, o Fluminense tentou, correu, se dedicou, mas a bola não entrou. O goleiro fez uma boa partida e tudo mais. Até acho que o Viveiros fez uma boa partida, mas, cara, tava muito claro que o Fluminense conseguiria, se quisesse. Esse é o problema. Faltou querer.
né? Jogar, faltou querer vencer. Aí entra a questão que eu falo pra vocês. O Fluminense, por não ter começado bem nesse campeonato, nessa Copa Libertadores, você tem o Rivadavia que venceu o Bolívar em casa, já salta em primeiro lugar. Fluminense é obrigado a vencer o Rivadavia para não se complicar no campeonato. Então, assim, se a diretoria, se a comissão técnica, se Zubeldia, se os jogadores acharam que esse resultado aqui foi bom, alguma coisa tem que acontecer dentro do Fluminense. E vou te falar, cara. Eu sei que aqui no canal eu particularmente gosto muito de ver o lado meio cheio, né? Até muita gente fala, pô, Thiago, o teu canal me faz bem, né? É diferente de outros canais que às vezes me deixa mais nervoso do que o necessário. Mas, cara, é preocupante essa atuação do Fluminense aqui, tá? Por quê? Porque, assim, a torcida do Fluminense, ela é uma torcida inteligente, tá? Eu já reparei isso. Então, a gente consegue ver se realmente está sendo construído alguma coisa que vale título. Só que tu já reparou que toda vez que o jogo é muito sério, é uma estreia de campeonato, é uma semifinal, é um jogo muito importante, esse time meio que some. Esse time meio que desaparece. Já reparou isso? Então, assim, o que eu vejo, tá? Que falta, porque a galera fala, a torcida do Fluminense não apoia, a torcida do Fluminense não vai no Maracanã. Agora, tu fez um jogo desse aqui. E tu quer que a torcida vá no Maracanã? Como? Se vocês não vibram, faltam vocês vibrarem alguma coisa. Esse time do Fluminense, parece que ele tem tudo pra dar certo e ao mesmo tempo falta o mais importante, que é o querer. Falta querer dar certo, falta querer brigar pelo título, falta querer, sabe? E quando o negócio pega, aí, toma uma virada contra o Vasco, perde nos pênaltis contra o Flamengo, perde nos pênaltis na Copa do Brasil contra o Vasco também, e você agora na estreia da Libertadores, uma torcida que já estava empolgada, vamos tricolores, chegou a hora, aí contra o pior time, você estreia contra o pior time e você entrega a pior atuação do Fluminense no ano de 2026. Foi a estreia da Libertadores. Caramba, que péssima hora para jogar mal. Que péssima hora para não conseguir entregar. Que péssima hora para você desempenhar esse futebol. Hoje fica difícil salvar todo mundo. Falei pra caramba, Fluminense faltou desempenho, Fluminense faltou interesse, Fluminense faltou velocidade, Fluminense faltou marcação, Fluminense faltou se dedicar. Só que, mesmo nesses lances, a gente teve lances claros que caíram no pé de JK que ele não converteu também. Isso precisa ser falado. JK, tu quer ser o 9 do Fluminense? Só que, cara, igual acho que a bola do jogo não foi nem essa do Martinelli no final do jogo. Foi aquela do JK no final do primeiro tempo. Meu amigo, você é centroavante. Tu tá na linha. O cara manda rasteirinho pra tu. Por mais que o goleiro tenha feito uma defesa muito grande, muito boa, cara, é responsabilidade do atacante. Podia ter chutado rasteiro, podia ter chutado no contrapé, podia ter batido com mais força, com mais jeito. Mas você teve a bola do jogo. Então, assim, é o que eu falo. Pra ser centroavante do Fluminense, não dá pra perder certos gols. Teve outra também do JK, né? Já no segundo tempo, que ele recebe a bola, chuta pra cima, né? O jogador desvia ou defende. Mas assim, teve duas oportunidades grandíssimas de gol e no final teve aquela com o Martinelli também. Então assim, por mais que eu entenda, foi realmente um Fluminense que fez a pior atuação, uma atuação que não é digna de alguém que entra como candidato ao título. Cara, se a gente fala... Por isso que eu falo assim, eu gosto de citar o Palmeiras, apesar da gente tá vivendo esses problemas com o Palmeiras recentemente, né, de perder jogador e tudo mais. Mas assim, eu gosto de citar o Palmeiras, porque por mais que o Palmeiras seja um time muito criticado pela própria torcida, é um time que sempre entrega alguma coisa. Hoje faltou o Fluminense entregar qualquer coisa. Mas mesmo não entregando aquilo que a gente espera e aquilo que a gente quer, o Fluminense teve chances, cara. Teve chances. Teve chances claríssimas de fazer o gol. Talvez, né, se aquela bola no finalzinho do JK tivesse entrado, o Fluminense poderia ter feito um outro jogo, poderia estar falando aqui de outra coisa, poderia estar falando ao mesmo tempo do desinteresse ou faltou querer, eu poderia estar falando, o Fluminense se economizou porque já estava ganhando o jogo, e o time era muito fraco do outro lado, o Fluminense se poupou porque tem Fla-Flu, nanana. Sabe, as análises elas mudam de acordo com o resultado. Mas me preocupou o que o Fluminense entregou na partida. Isso me preocupou. Porque,
Cara, não entregou nem a metade do que nós estamos acostumados a ver. Não entregou nem a metade daquilo que a gente espera ver de um time que quer conquistar a taça, quer trazer essa daqui de volta. Quero trazer mais uma dela, quero trazer a irmã dela, quero deixar 2 bonitonas lá. Mas com esse futebol contra o seu pior adversário é complicado. E o Rivadavia, muito provavelmente, é o melhor. Apesar do Bolívar ser importante por causa da altitude, de bola, o Rivadavia é mais preocupante. Então, assim... E a cara do Fluminense também, vocês sabem o que, né? Fez isso aqui hoje com o pior time, aí no Maracanã, contra o Rivadavia, ganha de 3-0. Aí a gente, esse time do Fluminense joga muito bom. Então, assim, é muito complicado, cara. É pensar jogo a jogo. Agora, falando neste jogo específico, faltou pro Fluminense, tá? Faltou pro Fluminense mais dedicação, talvez mais ambição. Talvez essa é a palavra. Faltou ambição, né? Mas faltou. Agora, é olhar pra dentro, olhar pra si, o elenco do Fluminense e perguntar, cara, o que faltou pra gente ganhar esse adversário tão limitado? Um adversário, repito, limitado, um adversário, cara, inferior ao Fluminense por muito tempo, né? Onde o Fluminense poupou no Campeonato Brasileiro, né? Então, sim, meus amigos, é o que eu quero falar pra vocês. Eu, Thiago, espero que a primeira impressão da Libertadores não foi boa, mas talvez contra o Rivadavia, um Fluminense que jogue melhor, talvez até apague essa estreia que realmente deixou a desejar. Dá um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, ter você aqui é um presente, um privilégio e valeu, tamo junto. Rapaz, eu tô bonito com essa nova camisa da Umbro, hein? Você tá louco? Fala pra mim. Lá ele, bonito nada, você tá doido. Assim, galera, vamos, um pontinho pelo menos, né? Não gostei também não gostei. Fluminense, mas é isso. Agora é Fla-Flu, agora é Campeonato Brasileiro e vai ter que jogar muito, tá? Beijo, gente. Valeu, forte abraço.